Olá, boa noite. A agência autoriza aumento de mais de 10% na conta de água e de esgoto da Copasa. Motorista de Brasília trafega pela contramão e bate de frente com outro carro em Patos de Minas. Você vai ver também no NTV News de hoje. Governo registra queda no número de homicídios em Minas. Na região, a queda nesse tipo de crime é ainda mais acentuada. Escola de Patos de Minas usa a culinária para ensinar diferentes disciplinas para as crianças. Na nossa receita deste sábado, você vai aprender a fazer cookies de aveia. A Assembleia promove audiência pública para debater sobre a doação e transfusão de sangue. Faculdade de Medicina do Unipam promove campanha para comemorar o Dia do Rim. Michel Temer é reeleito presidente do PMDB e partido não define se continua ou não no governo. Jogos da Copa Amapá movimentam o fim de semana em Patos de Minas. E os preparativos da URT para a partida deste domingo contra o Tricordiano. Destaques que você acompanha a partir de agora no NTV News. Depois de anos de altas seguidas, Minas Gerais finalmente registrou queda no número de homicídios em 2015. Os dados do ano passado foram apresentados esta semana pela Secretaria de Estado de Defesa Social. A redução foi de cerca de 2,5%. Em Patos de Minas, no entanto, a redução nesse tipo de crime foi muito maior. Foram 4.177 assassinatos no estado em 2015. O número impressiona, mas significa uma queda de 2,59% em relação ao ano anterior. Em Patos de Minas, a redução é ainda mais expressiva. Foram pelo menos 10 homicídios a menos. O homicídio ele vinha preocupando há bastante tempo já a Polícia Militar, a sociedade mineira como um todo, em todo o estado. Os números vinham no crescente, bastante preocupante. Mas graças a Deus, de 2014 para cá, no estado inteiro, nós estamos tendo essa diminuição aí, como você falou, e aqui em Patos também uma redução ainda maior, em volta aí de 40% de redução no número de homicídios. E isso, graças a Deus, aí, ao esforço e ao trabalho de todos os órgãos do sistema de defesa social que hoje trabalham juntos. Polícia Militar, no seu policiamento ostensivo, com o seu trabalho de inteligência, Polícia Civil, com a sua investigação, o Ministério Público, o Judiciário, todos juntos, de mãos dadas, realmente, para combater esse crime que é o que mais preocupa e o que mais causa sensação de medo na sociedade. Em 2014, Patos de Minas bateu um recorde no número de assassinatos. Foram 29 mortes. Desde então, os órgãos de segurança pública vêm atuando para combater esse tipo de crime. A Operação Impacto Digital da Polícia Civil, por exemplo, amenizou os confrontos entre grupos rivais do Nossa Senhora Aparecida e do São José Operário. A Operação Impacto Digital 1, 2 e 3, realmente, pelo próprio nome, ela impactou junto a todos aqueles indivíduos que estavam se colocando como de organizações criminosas e um atacando o outro, matando, e por conta disso, logicamente, com o apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Militar, que por outro lado, no seu caráter ostensivo, veio aí também a combater o crime sempre com todo o afinco, buscando aí uma apreensão de grandes quantidades de armas de fogo nos anos que se passaram. E por conta disso tudo, a gente acredita que deu então a conclusão dessa diminuição drástica nos crimes violentos, principalmente nos crimes de homicídios aqui na cidade de Patos de Minas. A Polícia Militar também atuou, reforçando a fiscalização para tirar armas de fogo de circulação. A apreensão do número de armas de fogo está diretamente ligada aí ao aumento desse crime. E a Polícia Militar ela tem essa estratégia de estar aí, levantando, identificando, mapeando e retirando essas armas de circulação. Tivemos, como você mesmo já citou, este elevado número de apreensão de armas de fogo em 2015 e esperamos manter esse aumento também em 2016. As ações para combater o homicídio, elas são muitas, são variadas, são bastante intensificadas pela Polícia Militar, porque a gente sabe que o patrimônio maior do ser humano é a vida. Então nós olhamos com atenção e cuidado a questão do crime, do homicídio.
né, não só a apreensão de arma de fogo, mas também o mapeamento daqueles crimes que começam com uma desavença, com uma lesão corporal, com uma simples ameaça. Nós procuramos cadastrar, mapear e acompanhar para que esses crimes menores não venham, né, futuramente se transformar aí no homicídio. Então é um trabalho de inteligência, de estratégia, minucioso, que a Polícia Militar e os demais órgãos citados vêm realizando aqui em Patos de Minas. E com a graça de Deus, muito trabalho, suor e humildade, nós vamos conseguir manter Patos de Minas no patamar de segurança que a sociedade merece. Para o delegado regional, uma soma de fatores e esforços contribuiu para reduzir o número de homicídios na cidade. A meta agora das polícias civil e militar é continuar reduzindo o número de homicídios na cidade também em 2016. Sim, a meta é continuar baixando. Nós temos a intenção de que esses números sejam cada vez mais baixos, até chegarmos no utópico número de nenhum homicídio, que nós esperamos que esse número não seja utópico, que a gente consiga reverter esse quadro de homicídios, fazendo a prevenção num caráter inicial, que seria aí como é feito no projeto Colheita, que acredito que vão render grandes frutos, que nós estamos aí iniciando esse projeto. Nós já tivemos 35 pessoas presas em 2 meses de descumprimento, estamos continuando com esse projeto. É um projeto que é a menina dos olhos da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Poder Judiciário e do Ministério Público nesse momento, porque trata de evitar que os indivíduos que estão em liberdade condicional ou em prisão domiciliar venham a sair de suas residências e possam ser mortos ou mesmo cometerem delitos contra outras pessoas. Este ano, 4 homicídios foram registrados até agora. 2 veículos ficaram bastante danificados em um acidente inusitado na tarde deste sábado no bairro Caramuru. Uma caminhonete de Brasília, que transitava pela contramão de direção, bateu de frente com um veículo de passeio. O GPS teria provocado uma confusão. O acidente aconteceu por volta das 16 horas. O condutor da Mitsubishi Triton de Brasília subia na contramão na rua Gabriel Pereira quando colidiu com o Honda Civic de Patos de Minas. De acordo com o condutor da caminhonete, ele seguia as instruções da rota traçada pelo GPS do seu carro, que o orientava por este caminho. A rua Gabriel Pereira, no bairro Nossa Senhora de Fátima, possuía sentido duplo, mas há cerca de 1 ano passou a ser mão única, dando acesso apenas para aqueles que seguem sentido ao centro. Não houve vítimas e os condutores não quiseram ser identificados. No próximo bloco do NTV News, você vai ver como foi a convenção do PMDB. Michel Temer foi reconduzido à presidência do partido. E a audiência pública que debateu sobre a doação e transfusão de sangue em Minas. O vice-presidente da República, Michel Temer, foi reeleito hoje para a presidência do PMDB durante a convenção do partido em Brasília. Foram 537 votos a favor da chapa única encabeçada por Temer, 11 contrários, 6 brancos e 5 abstenções, de um total de 559 votos. Foram apresentadas 12 moções para aprovação do partido, entre elas a que pede o rompimento com o governo. A única moção aprovada, no entanto, foi a que proíbe membros do partido de assumir cargos no governo federal nos próximos 30 dias. O prazo foi determinado pela decisão que o Diretório Nacional, eleito hoje, tomará sobre a manutenção do apoio ao governo. Michel Temer reconhece a decadência política e econômica brasileira. Também em seu discurso, na Convenção Nacional do PMDB, enfatiza a necessidade de criação de novas políticas para unificar o partido e também uma nação que sente os reflexos de uma crise. Entretanto, o que todos esperavam em relação a uma posição imediata do PMDB sobre sua independência ou permanência ou não no governo conduzido pela presidente Dilma Rousseff, não aconteceu. O vice-presidente da República não esclareceu ao grande questionamento. Em plenário foi votada uma moção para que o partido decida em 30 dias o seu futuro, se romperá ou não com o PT, que está ainda sob avaliação diante de muitos protestos. Também foi aprovada
que nenhum membro do PMDB deverá assumir qualquer novo cargo no governo de Dilma Rousseff. Em ritmo de frustração, muitas pessoas manifestaram seu descontentamento com gritos de saia PT, saia já, fora Dilma. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não discursou, temendo retaliações. José Sarney, dedicado à vida pública há 60 anos, foi aclamado presidente de honra do PMDB. Mas não podemos deixar, essa é a tarefa do PMDB, que os graves problemas do atual ciclo comprometam os substantivos ganhos sociais alcançados nos últimos tempos e nem que reduzam os potenciais e a capacidade da economia nacional. O quadro recessivo, o desemprego crescente, a carestia, são realidades que devem ser combatidas por meio de políticas de valorização da iniciativa privada e de estímulo à expansão da competitividade. E isso, meus amigos, ao lado das medidas de ajuste que racionalizem a administração por meio de reformas estruturantes. Não podemos nos abater nem perder a confiança no futuro. Não foi sem razão, aliás, que o PMDB ofereceu, ou vem oferecendo planos para o Brasil, a Agenda Brasil, a construir pontes, e é o que o PMDB estará fazendo. Sairemos daqui hoje todos nós unidos em torno de um sentimento nobre, unidos em torno de um ideário, unidos em nome dos brasileiros, para resgatar os valores da nossa República e reencontrar a via do crescimento econômico e do desenvolvimento social. Portanto, meus amigos, unidos por um futuro melhor, portanto, unidos pelo Brasil. Durante 3 dias, especialistas em violar sistemas eletrônicos tentaram quebrar a segurança de uma urna eletrônica. O chamado Teste Público de Segurança reuniu 13 participantes entre os dias 8 e 10 deste mês em Brasília. Uma comissão avaliadora apresentará o resultado dos exames de segurança na próxima terça-feira. 2 outros testes foram feitos em anos anteriores. O diferencial dessa terceira edição é que foi a primeira depois que o tribunal aprovou uma resolução tornando os testes obrigatórios antes das eleições. Segundo ele, um relatório será elaborado com as possíveis fragilidades encontradas pelos investigadores. O caso de uma jovem de 21 anos de Juiz de Fora, na Zona da Mata, internada para tratar de leucemia e que morreu após ter recebido sangue contaminado por dengue, chama a atenção para a segurança desse tipo de procedimento. No país, os bancos de sangue não contam com exames que possam detectar a presença do vírus no material oferecido aos pacientes. E apesar de rara, a transmissão via transfusão é possível de ocorrer. O assunto foi debatido na Assembleia. Minas Gerais é o estado com maior número de casos de dengue no Sudeste e o terceiro no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. A audiência foi motivada após a morte de uma jovem que tinha leucemia e teria recebido sangue supostamente infectado pelo vírus da dengue. Mas, de acordo com a presidente da Fundação Hemominas, Júnia Sioff, os casos de infecção por dengue no sangue são raros na literatura. E médicos e especialistas que participaram da audiência acreditam que a morte da jovem tenha sido causada pela leucemia e não pelo sangue que ela recebeu. A dengue pode ter uma transmissão de transfusão. Os dados da literatura identificam que isso é muito raro de acontecer e que, quando acontece, geralmente os pacientes têm manifestações muito leves, que não interferem tanto no quadro da doença, mas alerta que nós temos que ficar atentos e cada vez mais triar para que pessoas que não tenham a doença, que sejam doadores. Aqueles que tiverem algum sintoma ou algum risco devem ser excluídos para não passar infecção para ninguém. De acordo com a Fundação Hemominas, os sangues vindos de doação são examinados e só depois liberados para transplante. Mesmo assim, é importante que as pessoas só doem sangue
quando estiverem saudáveis. A gente pede às pessoas que compareçam às unidades de Hemominas estando com boa saúde, não precisando de tomar nenhuma medicação, e caso tenham alguma infecção virótica, porque a gente está vendo aí vários casos de dengue, que essas pessoas, depois de recuperarem, de ficarem boas, aguardarem pelo menos 30 dias para poder comparecer para realizar a doação. Toda pessoa maior de 16 anos e menor de 70 anos que tenha boa saúde e peso acima de 50 quilos pode doar sangue. Autor do projeto do Estatuto da Família, já aprovado na Câmara dos Deputados, o deputado federal Anderson Ferreira, do PR, apresentou outra proposta polêmica à Casa. O projeto aumenta a pena no caso de aborto cometido em razão da microcefalia ou outra anomalia do feto. Para o deputado, não é o aborto que resolve os problemas da sociedade, mas sim o Estado dar condições para uma vida digna. O projeto de lei 4.396, de 2016, que altera o artigo 127 do Código Penal, prevê o aumento da pena em 1/3 até a metade, quando o aborto for cometido em razão da microcefalia ou qualquer outra anomalia do feto, provocado ou consentido pela própria gestante ou por terceiros, com ou sem o aval da mulher. Nós vamos para o intervalo e na volta você vai conhecer um projeto que usa a culinária para ensinar crianças de uma escola pública e vai aprender uma deliciosa receita de cookies de aveia. A predominância do vírus tipo 1 da dengue e a falta de imunidade da população a ele podem ser os motivos para Minas Gerais estar perto da maior epidemia de sua história. E com o pico histórico de circulação do Aedes aegypti ainda em andamento nos meses de março e abril, a expectativa é de que o pior esteja por vir. Se a propagação da dengue seguir o mesmo ritmo dos últimos anos, março pode chegar ao fim com mais de 200 mil notificações de infecção em Minas. A Secretaria de Estado de Saúde identificou uma maior circulação do tipo 1 do vírus em 2016. Segundo a diretora de Vigilância Ambiental, Marcela Ferraz, nos últimos anos houve uma predominância maior do tipo 4 e agora com o tipo 1 espera-se um aumento maior de casos. Um projeto desenvolvido em parceria entre o Unipan e a Escola Estadual Paulo Borges está facilitando o aprendizado dos estudantes. A culinária é a principal ferramenta para ensinar os alunos as mais diferentes disciplinas. Nada melhor do que aprender os conteúdos escolares de uma maneira eficiente e divertida. Porque a gente aprende muito mais, aí a gente é alguém no futuro. O que você acha que você vai aprender de diferente na aula de hoje? Receita, a gente vai se divertir aprendendo. Eu aprendi muitas coisas, é muito bom ajudar essas pessoas, sabe? É bom que a gente pode fazer em casa, né? Levar, por exemplo, assim, se for dando um exemplo, a gente for pra praia, a gente pode fazer em casa e tá levando pra praia também. Eu achei muito legal, porque a gente aprendeu uma receita muito legal que a gente pode fazer, assim, em vários expedientes da nossa vida, os horários. A gente não tem palavras para dizer o que a gente aprendeu. A Escola Estadual Dr. Paulo Borges, em parceria com o curso de nutrição do Unipan, estão desenvolvendo o projeto Cesta na Cozinha, que aborda a importância de manter uma alimentação saudável. Eu já tinha visto esse projeto na televisão e eu já tinha esse interesse em trabalhar com esse projeto. Aí, conversando com a minha coordenadora, ela me contou que tinha uma escola que estava precisando de uma estagiária. Aí eu liguei, conversei com a diretora, a Suzy, ela me contou do projeto, eu amei o projeto, que era o que eu queria. Aí a gente conversou, organizou tudo e iniciamos o projeto. Essa parceria com o Unipan veio a calhar. As crianças estão adorando. Quando se fala em alimentação saudável, eles sabe, mas agora eles estão questionando em casa, explicando para a mãe que o frango é saudável, mas não frito. Além de aprenderem sobre os alimentos e seus nutrientes,
as crianças ainda aprimoram conhecimentos em português e matemática. É um projeto interdisciplinar, né, que abrange todas as disciplinas, tanto o português, gênero textual, a escrita, a matemática, quantidade, medidas, nas ciências, as verduras, os legumes, sabe, na geografia, onde que são encontrados nos espaços. Então é um trabalho assim gratificante. Envolve todas as disciplinas e com isso os meninos vão ficando cada dia mais curiosos e eles levam tanta coisa para casa e fica ajudando os pais em casa com as receitas. Eu acho isso muito importante para a escola e para as famílias. O projeto acontece toda sexta-feira, com alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, que no final produzem um delicioso sanduíche. No final de toda a aula a gente faz a preparação da receita com os alunos e assim que termina todo mundo faz a degustação. No caso hoje será o sanduíche natural. E todo sábado, você já sabe, tem receita aqui no NTV News. A nossa dica de hoje é cookies de aveia. Confira. Olá, meu nome é Lohane Versiani, sou nutricionista do De Bem com Peso e hoje eu vou ensinar uma receita de um cookie de aveia super fácil de fazer, que dá tempo assim que receber uma visita, correr para a cozinha e fazer para tomar com chazinho ou com café. Dá para fazer com a criançada em casa, colocar isso para participarem. 200 gramas de creme de leite light. Se tiver intolerância à lactose, alguém da casa, pode estar fazendo com creme de leite sem lactose. 2 ovos. 100 gramas do açúcar demerara, que pode ser batido também, ou pode usar em forma de cristais, como a gente vai usar num cookie. 150 gramas de aveia. Aqui eu tô colocando ela em flocos, não tão finos, não é a farinha de aveia, porque o cookie ele fica gostosinho os pedaços. São 5 gramas de essência de baunilha. Se quiser pode estar usando a canela em vez da essência, que dá 1 colher de sopa. 5 gramas de fermento em pó, dá a colher também. 15 gramas de farinha de trigo integral. Agora é só mexer bem. Se necessário, pode estar acrescentando aveia, porque esse fica um pouquinho mais mole. Aqui no caso nós vamos acrescentar mais um pouquinho de aveia para dar o ponto de enrolar. Pode variar a quantidade de aveia e de farinha de trigo integral que vai usar, dependendo do tamanho do ovo, e às vezes a marca do creme de leite light também tem uns que são um pouquinho mais cremosos e uns que são mais líquidos. Então, o ponto do cookie seria esse, se caso nós formos fazer da maneira que vamos colocar as colheradas, um cookie que não é tão uniforme. Gotinhas de chocolate meio amargo. Em casa vocês podem estar colocando a castanha de caju, pode estar colocando amêndoas, vai da imaginação. Agora é só levar ao forno pré-aquecido por 15 minutos, de 10 a 15 minutos, vai depender da potência do forno. Esse é o cookie depois de pronto, pode estar consumindo de 2 a 3, no máximo até 3, porque ele sustenta bastante e é uma ótima opção também para o lanche escolar. Daqui a pouco nós vamos falar de futebol. Você vai ver os preparativos da URT para a partida contra o Tricordiano e a participação de Mamoré e URT na Copa Amapá de Futebol Amador. A venda de veículos usados também começou o ano em queda. No primeiro bimestre, foram negociados 1.460.000 veículos, automóveis comerciais leves, picapes e furgões, caminhões e ônibus, segundo a Federação dos Concessionários, a FenaBrave. O volume é 5,35% menor que o de janeiro e fevereiro de 2015,
quando 1.540.000 veículos foram vendidos. O recuo, no entanto, é bem menor que o dos emplacamentos de veículos novos, que caíram 31,3% no ano, somando 392 mil unidades em janeiro e fevereiro. De acordo com a entidade, 9 usados são negociados a cada 4 carros novos comercializados. O que a FenaBrave considera normal é a proporção de 3 para 1. Agora vamos falar de futebol. A URT se prepara para o confronto com o Tricordiano neste domingo no estádio Zama Maciel. O Trovão Azul vai buscar a vitória para se livrar logo do risco de rebaixamento e se aproximar do grupo dos 4 que se classificam para a próxima fase. A semana de treinamentos do time do Trovão Azul foi intensa no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas. A semana de treinamento intensivo, na recuperação de alguns jogadores, no acondicionamento de outros. Nossa equipe chega bem para decidir mais 3 pontos nesse jogo contra o Tricordiano, que vem de vitória. É um time que tem vários jogadores experientes, jogadores de qualidade, e acredito que será um grande jogo e nós precisamos fazer prevalecer o mando de campo. O mando de campo nesse campeonato faz a diferença e nós esperamos ir bem diante do nosso torcedor. A URT está em 6º lugar da tabela do Campeonato Mineiro com 9 pontos. O time vem de 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. No último jogo, fora de casa, a equipe do Pato conseguiu 1 ponto. A meta é vencer o jogo contra o Tricordiano neste domingo dentro de casa e ganhar 3 pontos. O entrosamento tá sempre do mesmo jeito, né? Acho que a equipe está focada, sabe da importância desse jogo. Colocar em prática aí o que o professor pede para que a gente possa sair bem sucedido de campo. É um jogo importante, onde a gente pode alavancar aí na competição. Vai ser um jogo de suma importância para a gente dentro da competição. Então a gente, dentro de casa, espera fazer 3 pontos aí para dar uma arrancada no final do campeonato. O treinador Ademir Fonseca ainda não definiu o time e espera a definição do departamento médico. A gente está avaliando ainda para ver se todos têm condições, Vamos ver se Balotelli reúne condições de jogo. O elenco conta com o apoio da torcida para a partida deste domingo. A torcida vai ser importante para a gente nesse jogo de amanhã. Vai ser um jogador a mais, que eles tenham um pouquinho de paciência ali, se o gol não sair no começo, porque é um jogo difícil. Vai ser um jogo de 90 minutos e 1-0 amanhã é goleado. Acho que a torcida está sendo muito importante na bancada, mas a nossa equipe está muito bem entrosada. Continuar fazendo aí o que a gente vem fazendo para que a gente possa sair com um grande objetivo. Os ingressos estão sendo vendidos no clube da URT. A inteira R$ 40 e a meia R$ 20. Se o torcedor levar 1 quilo de alimento não perecível, pagará R$ 20. Confirmando então, o RT e Tricordiano se enfrentam às 16 horas deste domingo no estádio Zama Maciel. A diretoria celeste continua fazendo a promoção do Zamão, que possibilita a meia entrada para todas as pessoas que doarem 1 quilo de alimento não perecível. Nesse caso, o preço do ingresso é de R$ 20. Os 2 clubes de futebol profissional de Patos de Minas também estão mantendo categorias de base, na tentativa de revelar atletas do futuro. Mamoré e o RT estão disputando a Copa Amapá de futebol amador. A Copa Amapá é disputada por 28 clubes da região de Patos de Minas. Além de buscar pelo título, a comissão técnica dos clubes Mamoré e o RT levam seus jogadores juniores ao campo como forma de prepará-los para o time profissional. É um campeonato regional da região de Patos de Minas, as cidades vizinhas, cujo objetivo do Mamoré entrar nesse campeonato é para estar revelando jogadores. Como a gente não tem esse campeonato na idade dessa categoria aqui na região, a gente está disputando esse campeonato, embora eu não conheça todas as equipes. Sei da nossa chave, que são times mais experientes, tirando o RT, Que o RT também tem o mesmo objetivo que a gente aqui, colocando a garotada para estar movimentando esses garotos, disputando campeonato. E também, por outro lado, é bom jogar com os jogadores mais experientes e os meninos também pegando experiência. São 10 anos de campeonato que busca valorizar o futebol amador da região e garimpar novos jogadores de Patos de Minas para os times profissionais.
Um projeto que a gente vem trabalhando, né, junto com o pessoal da polícia do 15º. É um trabalho muito importante e parabenizar o RT, né, por pegar esse projeto, tomar conta desse projeto, porque é o RT, tanto o batalhão, o pessoal dessa idade, eles vivem com isso, né? O RT, como um clube profissional, tem que pensar nisso mesmo, informar jogadores, dar oportunidade. Haja visto, você viu aí, acompanhou um pouquinho do jogo, né? A meninada se esforça, joga com amor à camisa, isso é muito importante. Os jogadores acreditam no peso de representar a categoria de base dos clubes profissionais de Patos de Minas e veem o campeonato como uma porta de entrada para a carreira de atleta profissional de futebol. Bom, né? Porque a gente está aí dentro do time profissional, tem toda a estrutura necessária e é mais fácil, né, do que os outros times, que em Patos não tem tanta estrutura assim, e é uma chance da gente ingressar no time profissional já. 4 jogadores da categoria de base do clube Mamoré e 6 jogadores da URT já treinam com um time profissional. Hugo Vinícius vê o campeonato como uma oportunidade de se tornar um atleta profissional. Isso aqui é uma chance muito grande da gente fazer um bom campeonato e o RT dá a oportunidade da gente chegar e subir o profissional e treinar com os melhores jogadores e tal, e sem dúvida o RT facilita muito para a gente ser alguém na vida. Das partidas disputadas na tarde deste sábado, o time da construtora Queiroz venceu a categoria de base do Mamoré por 3-1 e o RT empatou por 1-1 com o Varjão. Nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco vamos mostrar a mobilização dos alunos de medicina do Unipan para alertar as pessoas sobre a importância dos cuidados com o rim. Após uma das piores crises hídricas da última década, a conta de água e esgoto deverá ficar, em média, 10,18% mais cara para os mineiros que utilizam os serviços da Copasa, a partir de maio deste ano. Esse é o índice proposto pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgoto Sanitário do Estado de Minas Gerais, a ARSAI-MG, a pedido da Copasa. No entanto, o índice ainda não está definido. A agência fará audiência pública no dia 22 de março e interessados podem enviar sugestões por e-mail até o dia 28. O resultado da consulta pública será divulgado no final de abril e os novos valores passarão a vigorar a partir de maio, com pagamento da conta em junho. A ARSAI informou que a medida foi tomada para compensar a queda no consumo de água e a redução da receita da Copasa. 10 de março é dedicado pela Organização Mundial da Saúde para comemorar o Dia do Rim. Diversas ações são realizadas para alertar as pessoas sobre a importância da prevenção às doenças renais. Em Patos de Minas, alunos de medicina do Unipan promoveram uma ação de conscientização na orla da Lagoa Grande. A comemoração do Dia Mundial do Rim foi na orla da Lagoa Grande de Patos de Minas. O intuito dos alunos do curso de medicina da Unipan é conscientizar a população sobre a necessidade dos cuidados da saúde renal, salientando a importância da boa saúde destes órgãos. O nosso objetivo hoje aqui são realizar atividades de orientação no sentido de prevenir doença renal. O foco é fazer diagnóstico precoce. Nesse ano especificamente, o Dia Mundial do Rim, ele está voltado para a prevenção começar na infância. A doença renal, ela comete desde crianças até idosos. Então, todos devem estar atentos aos sinais e sintomas da doença renal. E nós fazemos parte da Liga Acadêmica de Nefrologia, que é um grupo de estudos adicional, né, de assuntos de nefrologia especificamente, e aqui somos alunos hoje do 7º, 5º, 3º período, e o objetivo do evento, juntamente com o Dr. Ricardo Borges, nefrologista, nosso orientador, é conscientização da população sobre a necessidade dos cuidados renais, principalmente a população que apresenta fatores de risco, hipertensos, diabéticos, idosos, mas com enfoque na questão de que a doença renal ela pode atingir desde crianças até adultos. O rim é o principal órgão do sistema excretor do corpo humano. Ele é responsável por filtrar os produtos do metabolismo de aminoácidos do sangue, principalmente a ureia.
Ele também é responsável pelo equilíbrio dos itens como sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, bicarbonato, hidrogênio, cloro e outros. Bom, os rins, eles são multifuncionais, que a gente fala. A principal função deles é retirar as toxinas, a sujeira do sangue. Ele filtra o sangue. Mas, além disso, ele produz uma série de hormônios necessários para o bom funcionamento do nosso organismo. Ele produz hormônios para que estimula a produção de glóbulos vermelhos, ele produz hormônio para controlar cálcio, controlar fósforo. Então, é um órgão que, quando entra em falência, há uma série de cuidados a serem tomados e é até difícil, muito difícil, suprir a falta do rim. A celebração do Dia Mundial do Rim surge para reforçar a importância da informação sobre a DRC e destacar a urgência de agir para prevenir e tratar a doença. Aproximadamente 10% da população mundial sofrem de algum tipo de doença renal. Anualmente, milhões de pessoas morrem devido a complicações decorrentes das doenças renais crônicas. Cerca de 10 alunos estiveram envolvidos na iniciativa, que contou com entrevista e triagem dos pacientes, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, além de outros procedimentos. Nós estamos fazendo alguns procedimentos do exame físico, como aferição de pressão arterial, pesagem, cálculo do índice de massa corpórea e também o pessoal do Hospital Nossa Senhora de Fátima fazendo o teste de glicemia. A ação foi acompanhada pelo médico nefrologista Ricardo Borges. De acordo com ele, a doença renal é assintomática e quanto antes for o diagnóstico, há mais possibilidade de dar qualidade de vida ao paciente, evitando até no futuro um processo de transplante ou hemodiálise. As pessoas acham que quem tem problema renal é só quem faz hemodiálise. Não. Quando a pessoa chega no estágio de fazer hemodiálise, é um estágio avançado. Existem vários estágios da doença renal e esse é o foco aqui, chamar a atenção para sintomas precoces como inchaço, como sangue na urina, infecções urinárias de repetição, a pessoa que forma muitos cálculos renais, que tem dor, a inflamação nas juntas, pode estar num contexto aí de doenças do colágeno como lúpus que acometem também os rins. A indicação é procurar um especialista. A indicação é que, diante desses sintomas relatados, a pessoa procure um especialista, que é o nefrologista, para fazer esse controle. A professora Marília Caixeta esteve presente nas atividades. Para ela, a realização de exames rotineiros é a melhor forma de se prevenir contra quaisquer doenças. É importante a gente estar monitorando, né, a saúde, verificando como que está a pressão. E o pessoal aqui hoje orientou a respeito dos problemas renais, né, da importância da boa alimentação, de atividades físicas, então manutenção da pressão arterial, entre outros esclarecimentos que foram dados aqui. O NTV News deste sábado termina aqui. Uma boa noite para você e um ótimo domingo.